Índice de sentimento econômico na zona do euro e divulgação de balanços dos resultados de algumas empresas ao primeiro trimestre de 2023 nos Estados Unidos. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama. Hoje, terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E você que não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite fazer a subscrição e também dar o joinha no vídeo que nos ajuda bastante a fazer com que os algoritmos também trabalhem, né? Pois bem, e não se esqueça também de divulgar esse vídeo com seus amigos, familiares, pessoas que queiram saber mais sobre o mercado financeiro e estar sempre por dentro de tudo que está movimentando os mercados no dia a dia. Bom, pois bem, hoje então vamos dar o nosso rápido giro no mercado global, vamos ver o que está acontecendo nas bolsas. Nós vemos que na Europa e no mundo todo, digamos assim, a maior parte dos países está no campo positivo. No dia de hoje, os mercados bem mais humorados, de bom humor no caso. O quanto o nosso índice do monômetro está no patamar de 70, está extremamente confiante. Quanto ao nosso VIX, também está caindo. Bom, próximo da estabilidade, no dia de ontem acabou caindo, está no patamar aí não visto desde janeiro de 2022. Então, os ânimos estão bem mais calmos do que nós vimos nos últimos dias. Quanto ao dólar a nível global, está caindo 0,20% na casa de 101, também sem grandes destaques. Pois bem, nós tivemos algumas novidades hoje. Nós tivemos o percentual de desempregados no Reino Unido, na zona do euro, começando por lá, então de forma cronológica, veio em 3,8, retomando a patamares não vistos desde junho de 2022. Esperado 3,7, veio 3,8, informação, desemprego levemente maior, mas sem grandes novidades nesse sentido. Também nós tivemos a divulgação do sentimento econômico, o ZEW, na zona do euro. Nós percebemos que teve uma desaceleração. Agora, é claro, quanto maiores esses percentuais indicam, são mais positivos, né? E o ZEW acaba sendo, claro, cada indicador tem sua própria métrica, sua própria forma de mensuração. Esse indicador acaba sendo um sentimento para os próximos 6 meses. Então, ele é uma espécie de expectativa do mercado e do consumidor para os próximos 6 meses. E aqui nós percebemos que na zona do euro houve sim uma diminuição, está no patamar um pouco menos assim preocupante do que nós vimos ao decorrer de 2022, que viu em patamares extremamente negativos, onde realmente parecia que ia ser o fim do mundo. Mas, claro, o sentimento das pessoas às vezes acaba exacerbando um pouco, mas nós sabemos que devido à crise energética acabou acentuando digamos assim, esse campo negativo, esse sentimento mais pessimista. E na Alemanha também nós tivemos esperado 15,3 e veio 4,1. Claro que, lembrando que esse indicador acaba avaliando a perspectiva do mercado para com a economia, e eu acredito que nós tivemos diminuição bastante considerável devido ao susto que nós tivemos nos últimos dias relativos à situação financeira de algumas instituições bancárias. Até nós temos um analista aqui também que acabou comentando, né, só fazendo a turbulência dos bancos, talvez foi o que auxiliou a diminuir esse sentimento econômico, essa projeção de crescimento. Não temos exata certeza, mas acaba sendo um dos indicadores, um dos ingredientes para o indicador vir negativo. Negativo não, vir em campo, digamos assim, mais pessimista, né? Pois bem, dando sequência aqui, então, tivemos outras notícias aqui. Vamos voltar lá para fora na sequência, mas vamos vir falar de Brasil agora. Tivemos também algumas informações desde o dia de ontem até o dia de ontem para hoje, no calendário econômico, né? Tivemos aqui alguns índices inflacionários também. O IPCS acabou desacelerando em algumas capitais. Nós temos, então, esse indicador aqui que demonstra também não que seja o principal indicador inflacionário, mas nós percebemos uma desaceleração nesse indicador, seguido também do IGP-10, que foi divulgado ontem, ao decorrer do dia, e que também acabou caindo no mês de abril. E nós temos aqui uma planilha que demonstra
a evolução na variação mensal houve queda de 0,58% nesse indicador e na variação anualizada dos últimos 12 meses 1,9%. E esse número não é visto pelo menos desde 2019. Eu acredito que até inclusive 2017 ou 2018 nós não tenhamos visto um número tão baixo. São dados relativos à inflação, sim, não são os dados oficiais ou os dados tomados como base, os de principal referência, mas mais alguns indícios de que nós temos a inflação que vem sendo controlada aqui no país. Então, informações positivas, eu diria assim, num todo. Então, inflação aos poucos sendo controlada aqui. Também tivemos algumas informações aqui, indo mais para o campo corporativo. Temos a 3R Petróleo, uma empresa, os grupos de WhatsApp, alguns grupos ontem acabou rodando muitas informações relativas a uma situação que acabou ocorrendo. Houve sim a subscrição da empresa, a subscrição de capital. Houve um aumento de capital de 900 milhões, né? E isso acabou diminuindo o preço das ações. Ok. Só que algumas pessoas no mercado começaram a ver alguns relatórios emitidos inclusive, todas as empresas listadas na bolsa fazem emissão de relatórios, eles devem satisfação para o mercado e também para a CVM, Conselho de Valores Mobiliários aqui no Brasil. Então, todos os meses são enviados alguns documentos. E aqui nos documentos enviados consta a negociação por parte do Conselho, no caso do Conselho da Administração, e também tudo o que é negociado entre as partes internas da empresa acaba sendo divulgado. Então, transparência no mercado é tudo e não é diferente. Então, aqui a empresa também acabou fazendo a divulgação de todas as operações que os conselhos acabaram realizando no mês de março agora. Fevereiro e março, mas a maior ênfase foi agora no mês de março. E houve alguns indícios, isso aqui não é uma acusação, longe disso, mas houve alguns indícios e algumas suspeitas de que poderia ter ocorrido algum insider trading, pessoas com informação privilegiada e querer tirar vantagem dessa situação e se posicionar de forma antecipada no mercado. Se as informações, por exemplo, se as informações não são positivas, simplesmente algumas pessoas internas estão sabendo disso e podem querer oferecer ganhos financeiros, né? Não é uma prática legal, uma prática proibida de ser realizada. E teve algumas suspeitas que foram levantadas para o mercado, mais uma vez, não é acusação. E até a 3R Petróleo, inclusive, ela emitiu um comunicado ao mercado ao decorrer do dia, comunicando de que ela se isenta de tudo que acabou acontecendo. Ela fez, inclusive, tudo que foi pedido, no caso ali, dentro da legislação, tudo que foi requerido e é requerido, ela acabou realizando. Então, ela fez a divulgação dos relatórios, informando das negociações que foram ocorridas e que nada mais... Ela, inclusive, se coloca à disposição, né, para esclarecer qualquer outra coisa que tenha ocorrido e, inclusive, vai ser comunicado caso ache mais alguma coisa errada, né? Caso venha a ter ocorrido, claro. Só um adendo aqui, trazer mais, talvez, eu diria mais a título de conhecimento do que de informação, sobre algumas informações. Já tivemos, inclusive, mais empresas desde 2022 até então, onde também constam, no caso, negociações de diretores e pessoas internas da empresa que acabam fazendo movimentações e, por um lado, está tudo bem, mas o problema é quando a pessoa quer tirar vantagem de alguma situação interna, né? Então, apenas para título de informação e conhecimento, então, segue essa informação aqui. Eu também não vejo nada de aparentemente errado, nem tem como saber, pela minha observação aqui, se houve alguma coisa de equivocada. Bom, mas outra informação que foi divulgada ontem, que tem um peso, querendo ou não, no mercado, a confiança do empresário industrial foi vista uma piora na economia e veio o patamar de 48,8. Está faltando confiança com o empresariado. Logo após as eleições do ano passado, esse dado que é divulgado de forma mensal só vem piorando ou desmelhorando, né, como algumas entidades gostam de falar. Então não é nada positivo. Ligue o sinal de alerta, porque realmente tem alguma coisa... enfim, não é legal. E aqui, inclusive aqui aponta, né, de que o empresário está muito desconfiado com a situação
econômica atual do Brasil. Muitas incertezas, tem arcabouço fiscal com muitas incertezas, nós não sabemos como que a política fiscal será levada nos próximos dias. E querendo ou não, nós temos, hoje foi divulgado pela FMI, as projeções de crescimento do PIB no Brasil ficou em 0,9 para esse ano. Também tem outra informação, curiosidade aqui, de forma de informação mesmo, o nível de negociação que o Brasil tem com a Rússia. O Brasil vem importando muito da Rússia, aqui na linha vermelha, principalmente fertilizantes. Exportando, tudo que o Brasil exporta vende para a Rússia na linha azul, se mantém estável, e tudo que vem importando da Rússia na linha vermelha. Houve um aumento significativo e muito devido aos fertilizantes. Estamos chegando no nosso horário aqui. Eu só trazer algumas informações complementares aqui que são relativas ao balanço das empresas dos Estados Unidos, onde tivemos a divulgação de algumas delas, com destaque para o Bank of America, que teve estimativa de 25 bilhões de lucro para o primeiro trimestre de 2026. Também tivemos a Johnson Johnson, que também veio levemente, ou melhor, de 23 bilhões esperado para 24 bilhões, veio acima do estimado, dado bastante positivo. O Goldman Sachs houve sim um lucro, mas teve uma queda de 19%, veio abaixo do esperado. Então, temos mais empresas, temos muito mais destaques ainda a serem divulgados essa semana. Todo mundo prestando atenção, dados... Claro que nós temos expectativa do mercado de aumentar os juros nos próximos dias, juntamente com uma pressão nos balanços. Então, está um momento bem interessante. Para quem gosta do mercado financeiro, está um momento bem bacana. Pois bem, vamos aqui então ver como que o nosso Ibov, nosso dólar está. O dólar está subindo 0,60% a 4,97 e o nosso Ibov está caindo 0,39% a 105 mil pontos. E entre as empresas, os destaques, nós temos de queda, MRV caindo 5%, Rap Vida e Localweb também caindo 4%. E no campo positivo nós temos a RDOR, CSNA, campo mais em mineração, Siderúrgica Nacional e a Semin no campo positivo. Então, pessoal, esses foram os principais destaques de hoje, tudo aquilo que nós acreditamos que está movimentando os mercados e a economia. Agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.